teoria, ela tem esses 4 temperamentos, eles têm um nome meio esquisito, mas depois eu vou falar de uma outra forma, tá? Para vocês não se perderem. Uhum. A maioria dos atletas, né? Principalmente os ultramaratonistas, os maratonistas, né? Aquele corredor muito focado em performance, em resultado, né? Uhum. Aquele cara que não reclama de treinar, né? Aquele cara que, assim, quanto mais difícil, mais desafiador, melhor, né? Ele tem um perfil que a gente chama de perfil colérico. Colérico é o nome da terminologia certa do teste e da teoria. Sim. A gente chama de faca na caveira. Sim. É aquele corredor sangue nos olhos, ele é focado em resultado. Uhum. Ele gosta de ver a coisa pronta. E o que motiva esse corredor? Os desafios. Uhum. E o legal desse perfil, galera, é que assim, ele recebe de repente a planilha de treino dele, ele não tem mimimi para fazer. O que tá ali ele vai fazer. Qual que é o problema? Ele acaba querendo fazer mais do que tá ali. Ele sempre acha que se ele fizer além do que o treinador colocou, ele vai ter uma performance melhor. Entendi. Então, qual é o problema do colérico? Ele vive lesionado. É um cara que se machuca muito fácil. Entendi. Porque ele não tem limite. Certo. Então, assim, tem o ponto forte do colérico, né? Que é um cara apaixonado pelo que faz. Ele é meio teimoso, né? Porque ele tem um jeito dele de pensar. Então, às vezes, ele pode, sim, entrar em conflito com outras pessoas. Porque ele é meio cabeça dura. Então, se você fala para aquele corredor, olha, hoje é dia de uma rodagem mais leve, ele não entende isso na cabeça dele. Hoje é dia de descanso. Mas eu tô ele bem. Não entende, né? É isso, não, mas eu tô bem, Sim. né? E ele pode estar se sentindo bem, porque o perfil colérico, ele é um perfil que ele tem muita energia, né? E quanto mais ele fizer na cabeça dele, melhor. Mas é aí que ele se enrola com a falta que ele tem de limite e de equilíbrio. Ele tem, assim, uma régua muito alta em relação à performance. Então, o que falta um pouquinho no colérico é a tranquilidade em fazer planejamento. O objetivo dele é entregar o resultado. Ele executa, ele faz, ele não reclama. Ele treina com frio, ele treina com chuva, ele treina com sol. O que tem que ser feito, ele faz. Por exemplo, né, até a Thalita está aqui, profissionais com esse perfil, né, então ele é um colérico dentro da corrida, dentro da empresa, por exemplo, imagina um cara desse trabalhando com vendas. O cara é um monstro vendendo, o cara traz muito resultado para a empresa, né? Oi? Areia no deserto vende. Exatamente, né? Ele é um cara que bate metas, né? É um cara que realmente ele é focado na questão do resultado, mas ele quer as coisas tão para ontem e tão rápido que ele atropela, ele pula etapas e às vezes ele quer procurar atalhos para ele conseguir chegar mais rápido aonde ele quer. Entendi. Entendeu? Então aí que ele acaba, por exemplo, se machucando. Aí que ele acaba, por exemplo, tendo que ficar muito tempo descansando em reabilitação porque ele está lesionado. Agora, por exemplo, quem é um dono de assessoria ou responsável por treinos, que tem um aluno colérico, esse treinador ele vai ter que diversificar muitos treinos, né? Porque esse tipo de corredor, ele não gosta de muita monotonia. Sim, é um cara curioso, né? É um cara que ele precisa de desafio. O que é difícil para ele é o que mais motiva. Tá? E o que precisa nesse corredor, né? Ele precisa de uma supervisão e uma certa tranquilidade de entender que para ele chegar onde ele quer, existe um passo a passo. Né? Então, geralmente, ele quer pular etapas.
Então, é aí que ele acaba perdendo a paciência, querendo fazer rápido demais, e aí ele acaba não fazendo com tanta qualidade. Entendi. Mas, se você for ver dentro do esporte, a gente precisa um pouco desse perfil colérico. Né? É ele que te leva adiante, é ele que te leva cada vez mais longe. Então, uma dica para quem é colérico é trabalhar um pouquinho, confiar na equipe que cuida de você, porque esse passo a passo, o planejamento é importante, descansar é importante. Tudo isso que vai levar você cada vez patamares maiores dentro do esporte, tá? Agora, esse cara, ele se motiva sozinho, isso que é legal. Ele, por si só, ele dá conta do recado. Sim, não tem tempo. Ele não precisa de ninguém supervisionando, incentivando, cuidando, não. Ele mesmo faz isso com a pessoa dele. Ele é altamente motivado por ele mesmo, pelos objetivos dele. Então, ele é uma pessoa muito independente. Às vezes, Robert, ele é tão independente que ele tem até certos problemas de relacionamento. Por quê? Ele pensa muito rápido, ele é muito ágil. Então, ele não tem paciência com os mais lentos. Ele não tem paciência com pessoas que têm outros ritmos. Com ele, você tem que ser muito direto na hora de falar, muito objetivo. Né? Não adianta ficar floreando, porque o cara quer saber, tá bom, e nós vamos chegar onde com isso, entendeu? Ele tá sempre focado, o que eu ganho com isso, aonde eu vou chegar. Então, para você falar com um atleta colérico, é direto e reto. Não tem mimimi, porque ele funciona dessa forma. É um cara que traz resultados. É um cara executor. Tá? Então, vocês podem ver aí muitos perfis dos seus amigos, por exemplo, que devem ter esse perfil colérico. Né? Os ultramaratonistas, os maratonistas, né? Porque gosta do desafio. Você acha que é você esse daí? Alguém aqui se identificou com esse? Eu acho que é 80% eu. Esse Porque, assim, eu tenho a questão do planejamento, né? No começo, quando eu comecei a correr, eu era desse jeito, né? Que eu até fiz a SP City Marathon lá com vocês, a meia maratona, tudo. Aí que aconteceu? Eu me lesionei. Eu fiquei com aquele trato iliotibial. Eu fiquei uns 2 meses com aquela dor no joelho. Aí que eu aprendi que eu precisava trocar o treino, que eu precisava descansar mais, né? Então, no começo, eu não sabia planejar tão bem. Aí, hoje em dia, eu já me planejo. Quando eu preciso descansar, eu descanso, né? Eu vou ter um desafio feira 150K em 10 dias que eu vou ter que fazer. Eu vi, cara. Então, é isso daí. Um colérico vai topar esse tipo de desafio, entendeu? Aí no domingo eu vou fazer o último treino, aí a semana inteira eu vou ficar tranquilo para começar esse desafio, né? Então aí eu vou então eu vou saber descansar, não vou ficar querendo fazer tiro nem nada disso, né? Eu já me estrepei muito por causa disso. Então assim, o planejamento pelo menos eu já aprendi. Isso. O colérico também, Robert, ele tem uma coisa no perfil dele que eles são muito competitivos. Então, por exemplo, cai um desafio desse no teu colo, dificilmente você vai falar não. Sim. Porque você quer competir, e não é competir do lado negativo, não, tá? É a competição com você mesmo, é a competição com um grupo que faz parte desses desafios, né? O corredor colérico, ele é uma pessoa competitiva. Né? Então, é o que você aprendeu. O que ele precisa aprender? A ser mais paciente, não deixar de fazer o que ele quer, mas ele precisa entender que para fazer o que ele quer, existe um planejamento, existe um tempo. Não é nada, não é tudo para ontem, para agora, de qualquer jeito. Entendeu? Então é aquele cara que vai até para reabilitação, vai fazer fisioterapia, mas ele não tem paciência de fazer 20 sessões. Na terceira sessão ele já vai estar falando, já posso correr? E ele vai tentar. Né? Então, uma coisa assim, mais grave do perfil colérico é que ele acaba, às vezes, judiando do corpo dele. Né? Por não ter a paciência. Então, falta paciência e tem um excesso de desafio, de energia.
Aí, Robert, esse é o colérico, né? Sim. Aí tem o perfil que é o oposto do colérico. Por exemplo, um colérico não teria paciência nenhuma com o perfil que a gente fala que é o fleumático, tá? O que é o fleumático? É aquele perfil, assim, super pacificador, paz e amor, aquele corredor que ele é tranquilão, aquele corredor que ele tem um bom humor, ele é previsível, né? Ele é super zen, ele é o cara da meditação, é o cara do yoga, ele fala devagar. Então, não adianta você ficar pilhando o fleumático para ele correr mais rápido, para ele correr mais. Não adianta. Você vai se estressar e ele vai ficar na boa. Sabe aquela pessoa que você quer brigar com ela e você acaba brigando sozinho porque ela não está nem aí pro que você está falando? Então, são aquelas pessoas que elas prezam pelo conforto. É diferente do colérico. O colérico, ele preza pelo desafio. O fleumático é aquele corredor que ele preza pelo aquele de sempre. Ele encontra uma zona confortável para ele correr, uma quilometragem, e ali ele vai ficar, ó, um tempão. Sim. Tá? E não adianta você ficar pilhando esse cara, porque você vai ficar se pilhando sozinho, você vai se estressar sozinho, porque ele não tá nem aí. Sim. Tá? Então, ele é uma pessoa que, às vezes, ele pode ter uma baixa energia, né? Ele não é de encarar desafios. Sim. Né? Quanto mais na zona de conforto ele estiver, quanto mais ele fizer as coisas repetitivas e previsíveis, para ele melhor. Sim. Tá? Ele é aquele cara assim, se você tá numa corrida, tá? Alguém cai na frente do fleumático, ele vai assim, olhar para ver se tem alguém para. Ele não é o cara que vai lá ajudar o corredor, né? Não. Ele vai ficar esperando para ver se alguém faz por ele, né? Mas são pessoas também pontuais, são pessoas eficientes, são pessoas responsáveis, são pessoas que cumprem os prazos, né? Mas ele tem o ritmo dele, aquela pessoa pacificadora, uma pessoa, ela não entra em discussão, é meio aquela pessoa que fica meio em cima do muro. Ela às vezes até se esquiva de problema, porque ela não quer ser responsável por nada. Ela é aquele corredor que fica meio nos bastidores. Né? Às vezes ele tá no treino, você nem percebe que ele chegou, que ele tá ali, porque ele é muito na dele. Mas é uma pessoa agradável, uma pessoa gostosa de você se relacionar. Mas ele tem o ritmo dele. Então, para os treinadores, né, para líderes aí de equipe de corrida, se tiver um aluno assim, qual que é a dica? Respeitar o ritmo desse aluno. Sim. Né? Não adianta ficar pilhando, porque aí ele vai se sentir pressionado, né? E ele pode até desistir. Então, ele vai, mas ele vai do jeito dele, no ritmo dele. Mas ele faz bem feito. Sim. Mas não é um cara ligado em grandes desafios. Tá? Geralmente são pessoas mais inseguras, né? Por exemplo, coléricos são pessoas mais ansiosas, mais curiosas, né? Até impulsivas. O fleumático não. Ele é mais inseguro, ele é mais acomodado, ele leva a vida de forma leve, de bom humor, são calmos, são cuidadosos. Né? Então é aquele cara que realmente no treino ele vai ter muito cuidado com a pisada, onde que é o terreno que ele tá indo treinar, com o tênis, né? Ele é super cuidadosinho assim com as coisas dele, né? Ele tem um padrão assim. E ele é assim, ele funciona desse jeito. E aí tem o perfil sanguíneo, né? Que é o perfil que é o meu. É o perfil extremamente emocional. São aqueles corredores bem intensos, são aqueles corredores que gostam de gente, gostam de ajudar, ele gosta de trabalhar em equipe, ele gosta de incentivar, ele gosta de cuidar das pessoas, né? Então, as pessoas
são o principal motivador dos corredores sanguíneos. Então, é aquele cara que, na verdade, ele vibra com o sucesso do outro. Ah, bacana, bacana. Ele gosta de participar do sucesso do outro, mas não é ele que vai estar lá no pódio. Ele está embaixo aplaudindo. Sim. De alguma forma, ele participou dessa conquista. Mas não é ele que está lá. Ele não é um cara muito focado no resultado. Pelo contrário, tá? Ele tem sérios problemas com indisciplina. Ele tem sérios problemas com constância. Por quê? Ele se interessa por tanta coisa ao mesmo tempo, ele se empolga com tanta coisa ao mesmo tempo, depois ele não dá conta ou ele perde o interesse ou a motivação no meio do caminho. Entendi. Porque ele é muito impulsivo. Então ele fala sim para muitas coisas, às vezes sem pensar, mas ele vai muito de repente na onda da galera. Então de repente é aquele cara, Robert, nossos colegas assim, que se inscreve para um monte de prova, depois não dá conta de treinar para todas, né? Porque ele foi na empolgação, né? Ele foi naquela ânsia, né? Na hora lá, tava aquele entusiasmo junto com o grupo de corrida, e vamos, você consegue, né? E quanto mais você vai incentivando ele, mais ele vai se inflando e aceitando as oportunidades. Quando ele vê, ele se enrola. Sim. Ele se enrola para treinar, ele se enrola para dar conta de atividades, de prazos de projeto, de cursos, de entregar, de repente, prazos dentro do trabalho, né? Porque as pessoas também distraem ele demais. Sim, imagino. Né? Então ele tem um sério problema assim com desorganização. Então um cara desse, ele vai longe desde que ele seja supervisionado. Entendi. Mas ele precisa entender que ele está tendo a liberdade de fazer do jeito que ele gosta. São pessoas muito criativas. Então ele não pode se sentir preso e controlado. Isso não. Mas supervisionado, sim. Então, o treinador dele está sempre ali. E aí, como é que foi o treino? Ele nem fez o treino. Mas só de perguntar como é que foi o treino, ele já volta para a disciplina e fala, opa, meu Deus, eu preciso fazer o treino, né, para dar satisfação aqui para o meu treinador. Então, ele precisa dessa supervisão. Né? E tem uma tendência a ser pessoas mais ansiosas, né? Mais emotivas, mas assim, se adaptam facilmente às mudanças. É aquela pessoa que tem alguém no grupo mais caidinho, querendo desistir da corrida, ele é o cara que vai lá, que vai acolher essa pessoa, que vai motivar. Ele fala, não, vamos lá, eu faço a prova com você, eu te puxo. Ele é muito prestativo. O foco do sanguíneo está nas pessoas. Então são pessoas que se dão muito bem assim, na área da saúde, né, com desenvolvimento, com treinamentos. Eles gostam de ver a evolução das pessoas. Então, eles são pessoas que se dão muito bem nessas áreas que lidam com pessoas. São muito bons comunicadores, né? Eles acabam virando referência para muita gente, porque eles têm um nível de energia, de entusiasmo muito grande. Então, isso pode ajudar outras pessoas, né, que estão necessitando exatamente desse entusiasmo que o sanguíneo tem. Tá? Então, ele precisa de supervisão. Ele precisa treinar para ser mais disciplinado. Ele não pode assumir várias coisas ao mesmo tempo e a longo prazo, porque senão ele não entrega. Né? Ele tem muita dificuldade em começar e terminar as coisas. Então ele precisa trabalhar com mini metas, com coisas a curto prazo e médio prazo. A longo prazo ele já se perde. O colérico não. O colérico vai embora. Tá? Então o sanguíneo ele precisa dessa supervisão. O melancólico, gente, muita gente também tem essa característica, tá? Sabe aquele personagem no desenho animado? Aquele ó céus, ó vida, ó azar, esqueci o nome dele. É o Leão da Montanha, ela não lembra? Não é?
É outro. Esqueci o nome dele. Ele parece uma raposa, não sei o que ele é. Mas assim, o melancólico, ele vê pelo em ovo. Uhum. Ele é uma pessoa muito perfeccionista. Uhum. Ele é uma pessoa muito crítica. Uhum. Ele tem uma tendência a reclamar demais. Ele tem uma tendência a olhar um viés assim para negatividade, né? É aquele perfil de corredor que fala assim: olha, vamos treinar domingo? Fala assim: ah, mas será que eu dou conta? Uhum. Mas e se chover? Ele sempre tem um e se? E se? Será? Né? Ele sempre tem esse questionamento dentro dele. E é sempre voltado para o pessimismo, para a negatividade, Sim. né? Ele é um cara muito preocupado, né? Ele é um cara muito controlador, né? Tô falando um cara, mas assim, homem e mulher, né? Uhum. Geralmente eles não fazem as coisas de qualquer jeito, por impulso. Não, eles precisam de planejamento. É o contrário do colérico. Ele gosta de planejamento. Sim, até demais. Né? Para ele, até demais, exatamente. E ele tem um grau de exigência tão alto, né, que termina o treino dele. Ele fez um treino excelente. Você vai perguntar para ele vai falar: não, mas poderia ter sido melhor. Ele nunca está satisfeito. É verdade. Né? Para ele não tem um padrão médio de avaliação, né? Ele é perfeccionista demais, ele se exige demais, ele exige demais dos outros e das circunstâncias também. Sim. Né? Então, só que qual é o lado bom desse cara, Robert? Como ele gosta de planejamento e como ele é muito minucioso em detalhes, ele vê pelo em ovo, é um cara muito bom em organização. Então, por exemplo, né, pega essas pessoas que organizam as corridas. Né? Não é ruim pensar nas coisas que podem dar errado. Sim. Porque se eu penso em várias possibilidades do que pode dar errado, perfeito, eu posso criar vários planos de ação, né? Várias alternativas para que, se aquilo acontecer, eu já tenho a solução. Né? Então é um cara que você pode aproveitar dele essa questão do planejamento. Né? Essa questão das coisas minuciosas. São gente que trabalha muito bem, por exemplo, Robert, em auditoria. Tá. Sabe assim, que vai ali, ele gosta de processo, né? Ele gosta de passo a passo. Ele não é um cara que vai te dar uma resposta sem pensar, não. Né? Ele precisa pensar, ele precisa saber o que ele vai fazer, quando, como, quanto vai custar. Ele precisa saber de todos esses detalhes, porque é dessa forma que ele funciona. Eu gosto bastante. Né? Então Do que, Robert? Eu gosto bastante de processo também. Eu adoro isso. Isso, de planejamento, de prazos, né? Saber como fazer, né? O passo a passo, isso é muito importante. Né? É um corredor, por exemplo, que ele vai sair para correr e ele vai sair com o percurso todo planejado, né? Com a suplementação dele tudo certinha. Ele vai botar até uma capinha de chuva ali, vai que chove, entendeu? Ele é muito cuidadoso. Só que ele tem uma tendência depressiva também, né? Uma tendência, porque ele pensa, ele é tão preocupado, né? Ele tem esse viés para negatividade que também ele tem uma tendência a ter uma depressão ou sintomas de depressão, né? Mas você pode aproveitar essa questão do controle, do ser minucioso, né? O ver problemas é uma coisa positiva na questão de ele ter a solução caso aquilo aconteça. Sim. O colérico nem vai pensar em problema, porque ele não pensa, ele vai lá e faz. Né? Esse cara não. Exatamente.
Aí, por isso que é legal, Robert, por exemplo, dentro de uma equipe de corrida, dentro de uma empresa, né, dos seus relacionamentos, né? Por exemplo, o fleumático é aquela pessoa que vai poder pensar, vai ter as ideias junto com o sanguíneo, né? Aí eles vão lá, eles vão convencer as pessoas a entrarem na onda deles. Uhum. O melancólico vai pegar a ideia desses caras e ele vai planejar, ele vai pôr tudo no papel, né? E o colérico é o cara que vai fazer acontecer, é o cara que vai realizar, que vai executar e vai ter o resultado. Então você trabalha como uma grande equipe. Sim, é uma equipe toda, né? Só saber colocar. Exatamente. Isso, saber aproveitar o perfil de cada um, isso no esporte também. Né? Então, por exemplo, as pessoas que são mais assim melancólicas, elas precisam também de uma certa paciência para lidar com elas. Porque aquela pessoa que vai treinar, ela vai reclamar, minha perna ficou doendo, não sei se eu vou no treino amanhã, agora eu preciso de um tempo para descansar. Eles necessitam de apoio, né? Eles precisam de supervisão, eles precisam de tempo para se organizar também. Né? É uma pessoa, por exemplo, que não adianta, vamos correr, aonde? Não sei, na hora a gente vai. Não, o melancólico precisa saber aonde ele vai. Sim. Qual é o percurso e que horas que ele vai chegar, e o que ele precisa levar, ele precisa dessa orientação. Né? Ele não é aquela pessoa livre, leve e solta como o colérico, que às vezes sai sem planejamento. Não, ele precisa saber. Tá? E ele precisa identificar que ele é uma pessoa que ele tem uma tendência a reclamar demais. Sim. Então ele precisa se ouvir, né? Ele precisa ter consciência desse comportamento para que ele também saiba fazer a gestão disso. Tá? Esse e se pode dar errado, não pode paralisar ele. Né? Pelo contrário, esse e se vai ajudar ele a criar um plano B, uma estratégia para ele seguir adiante. Sim, sim. Né? E é legal, porque é aquele cara que você fala assim, ele falou uma coisa, você fala, puta, eu não tinha pensado nisso, mas ele pensou. Sim. Ele pensa demais às vezes, né? Exatamente, pensa até demais. Até demais. Eu acho que o principal problema, se a gente for colocar em todos os ambientes, né, corporativo, né, se for colocar no esporte, acho que o principal problema é quando não respeita os perfis, né, e numa empresa, por exemplo, coloca no lugar errado. Coloca no lugar errado e cobra. Exatamente. E entre nós, por exemplo, dentro do esporte, dentro da corrida, acho que assim, o recado que eu quero deixar hoje aqui é você não praticar o julgamento. Né? Porque, como eu falei no começo da live, são perfis diferentes, os 4 perfis têm os seus pontos positivos e os 4 perfis têm os seus pontos de melhoria. Não existe nenhum perfil melhor ou pior. Né? Todos têm a sua qualidade. Então, eu acho que uma coisa entre os grupos de corrida é a gente deixar de praticar o julgamento. Esse é lerdo, esse é indeciso, eu não vou correr com ele porque ele reclama demais. Né? Não vou correr com ele, esse cara é doido, Deus me livre correr com ele, né? E começa a rotular as pessoas, né? Então aquilo que é positivo, a gente começa a rotular, a criticar, né? E aí que vem os problemas, né? De autoconfiança, de autoestima, né? Porque parece que você nunca está agradando. Por isso que é importante você saber qual é o teu perfil. Entendeu? Você abraçar aquele perfil, respeitar o teu perfil, fazer bom uso dele. Sim. Porque aí, quem vai ter sucesso, bons resultados, é você, porque você vai saber como você funciona. Sim. Né? E você vai saber como os outros do seu grupo de corrida, ou dentro do trabalho, nos seus relacionamentos funcionam. Tem pessoas que exigem mais paciência, tem pessoas que fazem as coisas sem muita supervisão, elas vão embora, você não precisa ficar cuidando. Tem pessoas que precisam de mais disciplina, mais orientação, né? E todo mundo chega lá, cada um no seu ritmo. É igual a corrida mesmo, né? Cada um tem o seu pace, cada um tem o seu jeito de correr, tem a sua pisada, tem seus objetivos, e tá tudo certo.
Sim. Né? A corrida simula a vida, né? Como dizem. Exatamente. Sim. A corrida simula a vida, é isso aí.